Professora Valdiana Gomes, para mais uma aula para vocês. A gente vem agora com o assunto crase, tá certo? E esse assunto está aí também no livro de vocês, tá certo? Eu gostaria que vocês se atentassem, tá bom? De pegar o livro, tá bom? E vocês possam realizar a atividade depois, tá certo? E pedir mais uma vez, né, que quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, já conecta, tá certo? E depois da aula, né, para nos animar, se possível, você vai aí e dá um joinha, faz um like pra gente, tá bom? Pra gente ficar feliz também, né? Lembrando para vocês, sou terceirão, sua aprovação. Nós, professores Javos, acreditamos e apostamos em vocês. Tivemos um resultado aí muito bom, né, do SAEB 2019. E a gente, se Deus quiser, também vai repetir esse feito com vocês. Para isso, determinação, tá bom? Então, vamos agora, né, para a indicação da aula de hoje, tá certo? Bastante atenção ao vídeo. Embora vocês achem demorado, mas é necessário a gente se fazer, né, entender em algumas situações, tá certo? Esse conteúdo está no livro de vocês na página 143 e 144. Então, mais uma vez, o nosso assunto de hoje é a crase, né? Para você aprender de uma vez por todas a crase, primeiro você precisa entender por que ela existe, antes de querer ficar decorando um monte de regras, né? Essas coisas todas. Esse entendimento está relacionado à ocorrência da crase. A relação com a língua, ela não é isolada, tá certo? Ela tem um contexto. E assim relembramos com vocês um assunto chamado regência, né, que foi o nosso conteúdo anterior. Alguns nomes, verbos, eles exigem um complemento. Às vezes, esse complemento vem com e às vezes sem preposição. Então, temos um termo que rege os nomes, né, os verbos, um termo mais importante, vamos dizer assim, um termo que é regido, que seria subordinado a esse termo, regente. Então, o termo regente, o termo regido, em outras palavras, seria como se fosse alguém que manda e alguém que obedece. Vamos pensar assim para entender melhor essa relação, tá certo? Aí no slide, né, nós temos dois exemplos, né? Duas citações de regência verbal e regência nominal. No primeiro, a gente tem, né? Enzo gosta de jogos de zumbi. Valentina assiste a séries violentas. O verbo gostar, né? Enzo gosta de jogos de zumbi, ele exige a preposição de, certo? Pois quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Nunca ninguém diz gosto jogos. Não. A comunicação, de fato, ela acontece quando falamos gosto de jogos. O caso do verbo assistir, aí da Valentina, ele é um pouco diferente, porque no dia a dia a gente não usa a preposição a para o verbo assistir, certo? As gramáticas dizem que o verbo assistir precisa de preposição a, ou então seria quem assiste a alguma coisa, como é o caso da Valentina, né, que assiste a séries violentas. Usualmente não utilizamos esta orientação, tá certo? Mas você, quanto aluno de terceiro ano, quer fazer o Enem, né, tem que estar por dentro dessa utilização, tá certo? Que é uma utilização da norma culta, principalmente por conta da redação do Enem. E a regência do verbo assistir, no sentido de ver, de enxergar e assistir a alguma coisa, então ele pede a preposição a nesta situação. Então, este assunto é chamado de regência verbal, tá certo? Porque diz respeito aos verbos que exigem determinados complementos, tá bom? Já a regência nominal diz respeito a nomes, substantivos, adjetivos que exigem outros complementos, tá certo? Isto é prejudicial à saúde. Temos admiração por artistas de rua. O que é prejudicial? Veja, prejudicial não é um verbo, é um adjetivo. O que é prejudicial a alguma coisa. Então, nesse caso, a gente tem um termo regente, prejudicial. A saúde é o termo regido. No segundo exemplo, né, temos admiração por artistas de rua. Admiração, veja bem, é um substantivo. E por artistas de rua é o termo regido de admiração. Então, antes de falar dos casos em que ocorre a crase, vamos analisar casos em que não ocorre, tá certo? Casos em que você precisa se atentar no dia a dia. Diante de palavras masculinas, não vendemos a prazo.
Primeira regra, né? Não se pode colocar crase diante de palavra masculina. Isso é um clássico. Não se usa crase antes de palavra masculina. Mas a gente vê muito essa colocação errada por aí em muitas placas, tá certo? Entre palavras repetidas, cara a cara, dia a dia, sol a sol. Nessas citações, nessas palavras repetidas, nunca vai ter crase. Nunca, nunca mesmo, tá certo? Antes de artigos indefinidos. Nós temos aí, vou pedir a uma amiga. Neste exemplo, temos a preposição quem. Pede algo a alguém. Então, a preposição a e o uma, que é o artigo definido. Então, a gente analisa e percebe que o conceito primordial para a ocorrência de crase está aí no seu livro, na página 144. O que é que diz qual é o princípio de crase? Lembrando, a fusão de duas vogais idênticas que ocorre na junção da preposição a com o artigo a ou com o pronome demonstrativo a. Então, nesta situação, não temos o artigo a, já que temos o artigo uma. Quando temos uma palavra seguida, aí, desse artigo, então não vai existir essa ocorrência de crase. No exemplo seguinte, nós temos a palavra, por exemplo, não vou a festas desse tipo, tá certo? Quando temos uma palavra seguida de plural, o a seguido de uma palavra que está no plural, eu não vou a festas desse tipo, o a está no singular. E o festas no plural, portanto, não teremos crase. Também não teremos diante de pronome definido. Olha, ela não pertence a ninguém pronome definido. E este a diante de ninguém nunca terá crase, tá certo? Antes de verbo, tá bom? Começou a chover, começou a chorar, escrever. Este a que vem antes de verbo nunca tem crase. Antes de nomes de cidade também não tem crase, como por exemplo, fui a São Paulo, fui a Curitiba, salvo se a cidade estiver especificada. Fui a Pindoretama, não tem crase, mas se eu disser fui a Pindoretama de Manuel Rosa, aí vai ter crase, porque eu especifiquei a cidade. Também não ocorre crase diante de hora não determinada, tá certo? O restaurante fica a 2 horas daqui. Aí pare, leia e reflita. Eu não sei que horas exatamente eu vou chegar nesse restaurante, eu não posso determinar a exatidão. Fica aí como se fosse um vazio, uma indefinição. E nesse caso, não especificado, não tem crase, certo? Então, agora nós vamos entender essa aplicabilidade da crase, tá bom? Já sabemos que a crase significa a fusão de sons iguais, Em língua portuguesa, nós temos o a, que é uma preposição, a classe gramatical das preposições, que serve para ligar palavras, certo? Até aí? Então, o a é uma preposição exigida por alguns nomes, como substantivo, adjetivo e também por verbos, como já foi dito. Quem assiste alguma coisa. Esse a, que é a preposição, pertence a uma classe de palavras que é da preposição. E existe outro a, que é o artigo, que acompanha e antecede os substantivos femininos, como a casa, a menina, a professora. O que é importante chamar a atenção? Nota que eles são diferentes, esses dois as? A crase, portanto, é a fusão desses dois as. Quando tem uma palavra, um termo regente que exige a preposição a, como o verbo ir, por exemplo. Quem vai a algum lugar, certo? E o artigo a, quando o termo que vem depois for feminino. Ou seja, eu tenho um verbo ou uma palavra que exige a preposição a. E depois eu tenho o substantivo feminino, então vai haver crase, Aí temos aí o exemplo. Não fui à luta da área. Não fui ao duelo da área. Quem vai a algum lugar. Será, professora, que neste caso provavelmente se falaria não fui na luta da área? Boa colocação. Nós, geralmente, usamos a preposição em no lugar da preposição a no cotidiano, na informalidade. Mas o verbo ir, como é um verbo de movimento, ele exige a preposição a e não a preposição em. Então, a gente tem que ficar atento a esta situação. Mas se eu troco a palavra luta por duelo, que é um substantivo masculino, por exemplo, eu encontro não fui ao duelo da área. Provando que esse a, que antecede a luta, é uma fusão de preposição mais artigo. Porque se eu troco por duelo, o artigo que acompanha a palavra duelo, que é o o, eu falo o duelo e não a duelo, que é masculino. Portanto, não fui ao duelo da área. Tá vendo aí a aplicabilidade? Então, vamos agora a algumas dicas, para que você possa ainda entender melhor, certo? Olha aí, dica número 1. Troque a palavra seguir por uma masculina. Se ficar ao, tem crase.
Responda à questão, responda ao questionário. Pergunte a ela, pergunte a ele. Já perguntei a ela, não tem crase. Porque se você trocar ela por ele, pergunte ao ele. Você diz? Não, pergunte a ele. Portanto, eu descubro que antes da palavra ela não tem crase. O artigo não tem artigo, só a preposição, né, que é exigida pelo verbo. Aí vamos aí em caso de lugares. Quem vai a, volta da, crase a. Quem vai a, volta de, crase para quê? Né? É uma regra batida, né, mas não custa nada aplicar. Vou à França, volto da França. Vou a Paris, volto de Paris. Se eu vou à França, eu volto da França. Portanto, vou à França. Tem crase. Por quê? Porque França aceita o artigo a na frente da palavra. Mas se eu vou a Paris, não tem crase, porque eu volto de quê? Volto de Paris. Eu não digo volto da Paris. Portanto, Paris não aceita o artigo antes da palavra. Então, concluímos, não tem crase, né? Se eu vou a Paris. Eu queria mesmo, era ir para Pindoretama, né? Não precisava nem ser para Paris mesmo, né? Eu amo Pindoretama. Se eu pudesse ir para Pindoretama, eu já estaria feliz, né? Então, tente trocar por para, se for possível, a crase, né? Vou para a França, vou para Paris, né? Ela entregou as chaves à moradora, para a moradora. Aí, lembrando, né, que o a com a crase é a junção do o, a preposição, do a, preposição, mais o o, artigo. E o para a é o quê? É uma preposição, né? E o o que é um artigo, veja, voltando no exemplo da França, certo? Eu vou para a França. Lembrando que se eu vou à França, tem crase, eu consigo trocar esse a crase para a França, mas se eu vou trocar no caso de Paris, por exemplo, eu consigo falar vou para Paris? Mais uma prova que Paris não aceita o artigo antes, né? O artigo a antes da França, né? Não aceita, olha aí. Daí você pode fazer o quê? Com vários nomes de cidades, estados, países, lugares em geral. Se eu vou a, volto da, crase a. Se eu volto de, crase para quê? Tá? Certo? Olha aí. Mas voltando à dica 3, né? O outro exemplo, ela entregou as chaves à moradora. Ah, esse a tem crase ou não tem crase? Eu consigo trocar por para a. Ela entregou as chaves para a moradora. Tem crase. Eu trouxe para você, né, aí, um quadro resumo também de crase, sobre alguns destes casos, né? A gente já falou de outros, a gente vai falar agora. Quando ocorre a crase? Quando há a junção do artigo a, tá certo? Mais a preposição. Olha aí. Diante de nomes, quando há a junção do a preposição a, artigo a, exemplo, pedi o livro à professora, pedi ao professor. Né? Então, a gente volta lá à primeira dica. Né? Diante de nomes de lugares que admite o artigo a. Vou à Bahia nas férias, volto da Bahia nas férias. Crase a. Antes da palavra distância, quando essa distância foi especificada, certo? Aí, pronomes demonstrativos. Aquele, aquilo, aquela. Não assisti aquele filme, né? Como já disse, quem assiste a alguma coisa. Eu queria colocar o pronome demonstrativo, aquele que começa com a. Eu coloco o acento indicador da classe no pronome demonstrativo aquele, que vai indicar quem assiste. Quem assiste alguma coisa, tá certo? E tem aquele filme. Filme. Mas, professora, filme é masculino. Não tem problema. Nesse caso, você não está colocando antes do substantivo masculino filme. Preste atenção. Você está colocando para fundir com o pronome demonstrativo, que começa com a. De qualquer forma, é a fusão da preposição a mais o pronome demonstrativo, tá certo? Indicação de horas. Ele saiu às 18 horas. Sempre tem crase na indicação de horas definida. Sempre. Sempre, sempre. Com a expressão a moda de bife à milanesa, né? Sempre tem crase também. Ou ele escreveu, digamos, ele escreveu a Guimarães Rosa. Ele escreveu ao estilo de Guimarães Rosa. Mas Guimarães Rosa é um homem, por exemplo, nesse caso, aceita-se crase, porque está subentendida a expressão a moda de, certo? Ao estilo de, né? Sempre que estiver subentendida a expressão a moda de, vai ter crase, né? Aí, locuções adverbiais femininas, né? À medida que, proporção que expressem lugar, tempo, modo, né? Sairemos à noite,
Os alunos saíram às pressas, que é uma adjunta adverbial de modo, modo como saíram. Né? Vire à esquerda, é uma adjunta adverbial de lugar, o sentido que você vai virar à esquerda. Então, nesses 3 casos de locução adverbial, sempre tem crase. Quando essas locuções, lembre-se, adverbiais, foram femininas, nunca nas masculinas. E, por fim, nas expressões, à medida que, a proporção que. Né? À medida que envelhecemos, né, vamos nos tornando melhores, a proporção, à medida que, sempre vai ter crase. Esses são os casos em que há crase, certo? Nas locuções adverbiais femininas, não acontece a fusão da preposição a mais o artigo a. A crase que acontece nas locuções adverbiais femininas, ela ocorre porque, geralmente, para desfazer uma possível ambiguidade. O que é ambiguidade, professora? É um duplo sentido, quando a gente tem que ser o mais claro possível, né? E se há mais de uma possibilidade de interpretação. Então, claro, em nenhum momento no texto a gente pode deixar que essa ambiguidade prevaleça, tá certo? Aí a gente traz um exemplo aí, um trecho de uma música, né? Quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. E quem chega? À noite. E outro exemplo, quando eu chego à noite, ainda fico vendo série antes de dormir. Né? Quando eu chego? À noite. Né? Nesse caso, quem chega? À noite. À noite, nesse caso, é o sujeito. Percebo que só tem o artigo feminino que acompanha o substantivo feminino noite. Então, a noite chega e eu não consigo dormir. Né? Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Nesse caso, não tem crase, porque eu não tenho o artigo mais o substantivo. No outro caso, no exemplo abaixo, quando eu chego à noite, eu fico vendo série antes de dormir, né, que não é verdade, eu nem durmo, nem acordo. Nesse exemplo, quando eu chego à noite, você percebe nesse caso, a noite é um adjunto adverbial de tempo. Quando eu chego à noite, noite é uma palavra feminina. Então, portanto, é uma locução adverbial de tempo feminina, que leva a crase, certo? Não por ser a fusão de preposição mais artigo, mas por ser um adjunto adverbial de tempo feminino, com palavra feminina, no caso noite. E eu falei sobre isso já, desfazer a ambiguidade, né, anteriormente, né, dessa questão. Nos textos, quanto mais claro, mais preciso for, melhor. É diferente nos textos literários, nos poemas, músicas, né? Por ser, às vezes, muitas vezes, uma exploração semântica mesmo, uma exploração de significado para o ouvinte. O leitor possa até atribuir mais significado às palavras, por exemplo, aí nesses versos, né, que diz respeito a essa diferença da crase, da porta, né? Observe aí, né? Um com crase e outro sem crase, tá certo? Aí o amor bate a porta e tudo é festa. O amor bate a porta e nada resta. O amor bate a porta e nada resta, né? O amor bate a porta e tudo é festa. Perceba que quando a gente está falando, não tem diferença nenhuma de som. Mas quando você olha para esses versos, você percebe que o primeiro da porta tem crase, o segundo não, né? Já disse para vocês. Na verdade, você não precisa entender de crase para entender o que esses versos dizem. Na verdade, quando o amor bate a porta com crase, quer dizer que o amor ele está batendo ali, porque ele quer entrar, ele quer fazer sentido na sua vida. Então, tudo é festa. Porque nessa situação você recebe o amor. Mas quando o amor bate a porta, sem crase, nada resta, se bater a porta, né, sem crase, é sair, pá, bater a porta. Saiu com raiva, sair com desprezo, sair com tom de despedida. Então, o amor bate a porta com crase porque ele quer entrar. O amor bate a porta, né, e sai correndo, e nada resta. Né, bonito, né? Bater a porta com raiva e de bater a porta para sair de uma vez por toda de nossa vida, esse não tem crase. Essa é uma diferença semântica bem bonita que atribui todo o sentido que deixa esses versos mais bonitos. E quase finalizando a nossa aula de hoje, 3 casos em que é optativo o uso da crase. Observe os casos que o uso da crase é optativo. Diante de pronomes possessivo feminino, se devo satisfação à minha mãe, com ou sem crase, pois a minha mãe é um pronome possessivo feminino. Perceba que é indefinido, né? Aliás, é diferente se eu passar para o masculino. É diferente eu dizer só devo satisfação ao meu pai, eu só devo satisfação ao meu pai. Isso quer dizer que o pronome possessivo ele admite ou não o artigo na frente, por isso é optativo o uso da crase nesse contexto. Também é optativo o uso da crase diante de nomes femininos, nomes de mulheres, como pedir um favor a Mariana,
Com ou sem crase, você pode escolher dois jeitos, então, os dois jeitos estão corretos. E por fim, depois da palavra até. Também, depois da palavra até, eu posso ou não usar crase. Fomos até a praça com crase. Ou fomos até a praça sem crase. Claro que se for ao parque, eu não vou colocar a parque. Só se a palavra depois for feminina. Você pode ou não usar crase. Para finalizar, né, eu trouxe aí para vocês resolverem as questões do livro, da página 143 a 144, tá certo? As respostas no caderno, né? E depois de feitas as respostas, tudo bonitinho, organizado, você posta lá no Classroom, tá bom? Então, você vai fazer mais uma vez, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. A gente está tendo o Meet justamente para isso, né? Para essa possibilidade mesmo de captar, né? De poder tirar essas dúvidas, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui, não deixe de fazer a sua atividade, não deixe de acumular. Qualquer dúvida é só entrar em contato.